Muito boa tarde. Hoje, terça-feira, 3/7/2018, são exatamente 13 horas e 14 minutos. Hoje, aqui, o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Tenho o prazer de receber a liderança comunitária de Santa Maria, chamada Jaqueline Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda à TV Estação 26. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando, né, essa rádio maravilhosa. E desde já quero agradecer o convite, viu, Carlos Roberto, de estar aqui com você nessa tarde para a gente poder bater um papo um pouquinho, não é verdade? Exatamente. Vamos procurar saber exatamente, Jaqueline, conta um pouquinho da sua história para que a população possa conhecer você. Bom, eu sou uma filha de Brasília, né? Tive aí a grata satisfação de nascer aqui na cidade do Gama, no ano de 1980. E de aos 11 anos de idade me mudar para a cidade de Santa Maria. Cidade essa que eu tive a oportunidade de crescer, de casar, de ter filhos e de trabalhar, né? E junto com isso, a gente teve a oportunidade de sair candidata e de estar pleiteando aí um espaço para que a gente possa estar representando, em especial, as pessoas menos favorecidas. Muito bem. Você no caso, na verdade, agora está se lançando como pré-candidata a deputada distrital. É isso aí, é verdade. Certo. Eu já tive a oportunidade de sair candidata outras vezes, né? A gente nunca chegou a ganhar e nem a ocupar nenhum cargo político, né? Mas a gente continua nessa caminhada aí como pré-candidata a deputada distrital. Exatamente. 2006, 2010, 2014. Exatamente. Certo. Exatamente. Tá. Agora nós vamos fazer umas perguntas aqui que nós elaboramos para que o pré-candidato possa ficar à vontade para poder oportunizar quem vai fazer sua escolha no dia 7 de outubro, sobre alguns assuntos relevantes, né? Então, vou começar a fazer a pergunta para a senhora no seguinte sentido. A senhora se sente à vontade com a sua pré-candidatura a deputada distrital? E por quê? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, e onde eu tenho ido, eu tenho falado, aquelas pessoas que não estão satisfeitas com tudo que tem acontecido no Distrito Federal nesses últimos anos, né? A gente tem uma grande oportunidade de mudar tudo isso, e essa mudança vai acontecer no dia 7 de outubro, né? A gente está, inclusive, nessa caminhada exatamente para contribuir, né? E essa nossa contribuição significa chegar naquela Câmara Legislativa para a gente poder estar representando aí essas pessoas que têm sofrido tanto com essa falta de política pública, né? Então, é em cima disso que a gente se sente muito à vontade. É claro, temos muita dificuldade, viu, Carlos Roberto? Você participar do processo político sem você estar na máquina e sem ter o poder econômico é muito difícil, é coisa para poucas pessoas, mas ainda assim a gente se sente muito à vontade, muito confortável para ir a essa luta, né? A gente tem convidado, inclusive, outras pessoas para virem participar também desse processo, um processo que é tão importante, né? Que significa aí a gente ter, de fato, alguém que fale pela gente naquela casa. Exatamente. Políticas públicas essas que são completamente diferenciais, né? Um diferencial para quem realmente vai sentar na cadeira para deputado distrital. A senhora acredita... A segunda pergunta é, a senhora realmente acredita na renovação da Câmara Legislativa, se faz necessário, afinal de contas, nós não percebemos muitas mudanças. Alguns lutam, mas não chegamos a um denominador que possa agradar a todos. A renovação se faz necessária? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho falado sempre isso, não só acho que é necessário, como acredito nessa renovação. E aqui nada contra ninguém, mas sim deixando claro que o que eu estou falando, eu, Jaqueline Silva, é o sentimento que eu tenho observado aí na rua, né? Hoje, em especial, eu estou o dia todo aqui na Ceilândia. Cheguei aqui para tomar café, já almocei, e é uma coisa muito engraçada de se ver. Aonde você vai, em qualquer cidade do Distrito Federal, você percebe que as pessoas estão muito desacreditadas do processo político, mas eu acredito que junto com esse desânimo e descrédito, está vindo também aí uma grande, se Deus quiser, uma grande necessidade dessa renovação. E eu acredito que a gente vai ter uma renovação muito maior do que a gente imagina. E eu espero, né, poder contar com todos esses que estão aí nos vendo, nos ouvindo, para que façam parte também dessa caminhada, dessa grande renovação. É possível, Jaqueline, porque nós estamos assistindo a Brasília perder a esperança. Uma Brasília que, nos hinos que nós aprendemos no horário de educação moral e cívica, na época que nós estudávamos, né, era Brasília, capital da esperança. E nós, aos poucos, estamos perdendo essa esperança. É possível resgatar
a esperança de Brasília? Sem dúvida nenhuma, eu tenho falado isso, afinal de contas somos brasileiros, né? E os brasileiros, eles não desistem nunca. E agora, muito mais do que os brasileiros, brasiliense, a gente precisa acreditar sim, precisamos voltar a sonhar. Brasília tem condição sim de ser uma grande capital, né? Não só Brasília, mas todo o Distrito Federal, todas as cidades satélites têm sim condição de voltar a sonhar e sem dúvida nenhuma, no dia que tivermos lá representantes que realmente estão preocupados com aquelas pessoas que de fato precisam, a gente vai ter sim uma grande mudança e uma mudança boa. Assim eu espero e assim a gente tem trabalhado para que aconteça. Olha, nós temos o tempo suficiente, pode explanar seu ponto de vista de forma tranquila e segura. Nós temos aqui, somos líderes de audiência aqui em Ceilândia, tá? A melhor TV web de Brasília, do Brasil, é aqui na Estação 26. E a participação do pessoal, o Rogério Eduardo, está nos cumprimentando com bom dia, Andréa Silva França, está saudando você, oi minha linda, no caso, né? Samambaia está com você, né? São apoios, lembrando a todos que isso aqui é apoio manifestação popular, tá? Apoio a Jaqueline Silva. Jaqueline, a senhora, o que a senhora pensa em relação à atual política? Vou fazer uma explanação aqui para que nós possamos chegar a um denominador comum. O que acontece? Hoje em dia, a população reclama político corrupto, a política não presta, a política é isso e assado e cozido. E, de repente, somos surpreendidos, por exemplo, com lideranças, algumas, não são todas, lideranças essas que barganham, tomam lá da cá como forma de benefício. Eu tenho 300 votos, se a senhora me der costela para eu poder assar no Jogo do Brasil. São esses tipos de corrupção praticadas por algumas pessoas que entendem que isso é benéfico, não é? E a senhora, por exemplo, como a senhora vê esse toma lá da cá de algumas pessoas que infelizmente falam dos políticos, mas que praticam corrupção de forma ostensiva? Bom, Carlos Roberto, primeiro eu quero agradecer aí o abraço, o carinho, em especial de todas aquelas pessoas que têm nos ajudado. Eu falo muito que nós, a nossa equipe, essa família que nos acompanha nesse projeto político, eles demonstram o quanto esse tipo de política que você acabou de falar tem acabado, né? As pessoas que estão nos ajudando nessa caminhada são todas pessoas voluntárias que não têm nenhum tipo de barganha, muito pelo contrário. São pessoas que doam o seu dia, o seu trabalho, né? Estão ali naquela luta com a gente diária, mas sem nenhum tipo de barganha. Então, eu acho que essa é uma grande demonstração de que, de fato, tem pessoas do bem, tem pessoas que estão dispostas, que acreditam no processo político sem ter essa troca, mas pessoas que estão em busca de uma representação que fale por elas, né? E assim, a gente tem feito aí um grande trabalho, tem sido levantada essas pessoas, em especial aí na nossa equipe. Eu tenho certeza absoluta que tem várias outras pessoas e que a gente precisa se alertar quanto a isso, né? Eu falo sempre, a gente reclama, murmura de tudo que a gente tem vivido, mas em contrapartida agora, daqui a alguns dias, né, a gente vai ter oportunidade de mudar tudo isso. E é dentro dessa oportunidade que a gente precisa avaliar bem e parar, né, com toda essa situação, essa política que existiu há algum tempo atrás. A gente precisa muito mais do que barganhas. A gente precisa de um representante que fale pela gente, né, que lute pela gente. E, assim, eu faço aí, o nosso trabalho é um trabalho de conscientização política, para que a gente entenda que o teu voto é a tua arma mais preciosa, é o teu bem mais precioso. Então, não dá para ser trocado, não dá para ser barganhado. E é em cima disso que, graças a Deus, a gente tem levantado aí um novo tempo, sem dúvida nenhuma, vai vir esse tempo que vai acabar com tudo isso, e a gente vai ter, de fato, pessoas comprometidas e que fazem com que a política seja a política da maneira certa, né? Sem a barganha, sem a troca, mas sim com projetos, com postura, com caráter. Boas ideias, né? É isso aí. Olha só, o Rogério Eduardo, prefeito de Taguatinga, está com Jaqueline Silva, o Serrinha, né? Essa tem meu apoio, estamos juntos, desistir jamais. Né? E o Josimar Neres também, sauda você aqui com um bom dia. Muito obrigado, Josimar, a todos os participantes. Obrigada. Quais são as suas propostas para o Distrito Federal? Muito bom. Eu quero primeiro, assim, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aí para o prefeito Rogério, para o Serrinha e tantos outros que estão com a gente. E é engraçado também, quero aproveitar a oportunidade para citar pessoas essas que estão com a gente, como eu disse, como voluntárias, mas que todos os dias são aliciados pelos políticos tradicionais que trabalham com as barganhas, né? Mas que ainda assim, não só eles, tantos outros, continuam firmes e coesos com a gente nessa caminhada. Isso é bonito de se ver, é para isso que
que a gente tem trabalhado tanto, né? E assim, a gente tem que dar referência, né, Carlos Alberto, a esse tipo de postura. E eu acho que é isso que a gente precisa. Eu tenho falado sempre que nós temos 2 projetos principais. Quem me conhece bem sabe da minha caminhada, sabe o quanto, Carlos Roberto, eu gosto de projetos sociais, inclusive eu faço acontecer 4 na minha residência. A gente não tem ajuda nenhuma do Estado, né, de nenhum sentido, a gente faz tudo isso, é fruto de um trabalho voluntário, com os amigos, com os professores, com aquelas pessoas que acreditam e nos ajudam nessa empreitada. Temos aí o projeto do Ocupa Parque também, que são as reformas de parques públicos, tudo isso feito com a ajuda da comunidade e dos empresários locais. Então, tudo isso são ações que a gente faz sem ter ajuda nenhuma do Estado, né? E é em cima disso que a gente tem feito aí outros compromissos. Brasília tem vivido dias muito difíceis e o que a gente quer é fazer com que esse mandato ele possa ser um instrumento de luta. E luta significa a gente fazer com que exista mais emprego, né, mais projetos sociais, mais cursos profissionalizantes, e tudo isso a gente vai fazer com a ajuda, se Deus quiser, de um mandato, porque vai ser lá naquela casa que a gente vai ter oportunidade, vez e voz para poder fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos 2 bandeiras principais, que são os projetos sociais e o desenvolvimento econômico. Agora há pouco, eu passeando aqui, fazendo, na verdade, algumas visitas em Ceilândia, e observado quantas lojas têm fechado, quantas lojas estão fechando no Distrito Federal. E o que é isso? Isso é uma ausência do Estado e de uma representação que vá lá e lute por eles, fale por eles, né? A gente precisa diminuir esses impostos que são tão altos. A gente precisa potencializar esses comerciantes para que eles possam vender mais. Uma vez vendendo mais, a gente vai ter oportunidade de fazer com que esse comerciante gere mais emprego. Então, são esses cuidados e muito outros que a gente se compromete a lutar, a brigar para que realmente aconteça. Olha só, o Luiz Perna, empresário de Ceilândia, sou 100% Jaqueline Silva, trabalho lindo feito no DF, no Distrito Federal. O Márcio Figueiredo, Onda Rosa vencendo juntos, no caso, o Serrinha de novo, né, Jaqueline Silva representa. O Ailton Pereira, aqui da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, ligado no programa de Construção à Cidadania. Um abraço a todos. Obrigado, mineiro aí, mineiro. Bom demais. O Márcio Figueiredo Júnior, vamos que vamos, né? Então, o Rogério Eduardo aqui, precisamos renovar, meu amigo Serrinha. Então, são participações do público aqui que segue o programa. Maravilha, eu agradeço todo carinho. Então, olha só, voltando para o que Brasília, em relação aos projetos, foram respondidos agora, e na região, por exemplo, não somente para Brasília, mas são 3 milhões de habitantes. E você é da região de Santa Maria. Os avanços que precisam na região de Santa Maria também. Eu tenho falado muito, Carlos Roberto. Eu estou na saída sul de Brasília, né? Eu tenho ali Santa Maria e Gama, 2 cidades, 2 potências, com mais de 220 mil eleitores nós temos naquela região, e a gente não tem uma representação política. Eu deixo muito claro que uma deputada distrital, ela é do Distrito Federal, não tem como a gente agir e querer ser diferente, porém eu quero deixar muito claro aqui que essas 2 cidades, elas estão lá ausentes, né, de uma representação. A gente, para vocês terem uma ideia, a cidade do qual eu moro, que é Santa Maria, nós não temos nem sequer um terminal rodoviário. É um absurdo, uma cidade com mais de 160 mil habitantes. Não que isso seja a nossa maior dificuldade. Eu, por exemplo, sou vizinha de um hospital que é muito bonito, mas não tem médicos, né? Então, quando a gente fala em dificuldades, em ações concretas que a gente precisa, está muito difícil nesse momento de responder assim, pontualmente uma. Eu falo sempre que a gente está precisando de muita coisa. Eu falo até, inclusive, que não tem como a gente se permitir, dentro de um mandato, ter um direcionamento, uma bandeira, um segmento. Hoje a gente precisa de uma representação que, de fato, né, se faça valer na área da saúde, da educação, tem que agir, tem que ser feito. E, assim, o sentimento que eu tenho hoje, que em especial essas 2 cidades, está muito carente de muita coisa, né? Mas a gente tem esse olhar aí, e essa sensibilidade, eu falo sempre que a realidade daquelas pessoas que lá moram é a minha, né? Eu cresci numa cidade satélite, inclusive, então eu deixo isso muito claro, que eu tenho essa sensibilidade, o que o povo passa é o que Jaqueline Silva passa. Então, o que eu quero ser é esse instrumento de luta, né? Essa pessoa que vai estar ali à frente, lutando, reivindicando, mesmo porque, Carlos Alberto, essa é a função real de um parlamentar. Exato. Reivindicar, fiscalizar. Essas 2 ações, para mim, elas são as principais, e assim, aqui, infelizmente, eu acho que é a que pouco tem acontecido.
Olha só, a participação continua maciça aqui nas redes sociais, tá, Jaqueline? Vou pedir até licença a você para ler aqui os recados para você. Maravilha. Santa Maria não tem um representante na Câmara Legislativa e mesmo sem um cargo público, a Jaqueline é quem nos representa e nos ajuda. Assinado, filho da 310. Né? A Dória Freitas. Sou a Dória e como mulher não tem como não torcer por ela. E temos pelos que falam que a apoiam dizendo que não tem interesse. Cuidado, este é o meu conselho. Te quero junto comigo nas grandes decisões. Maravilha. O Carlos Rocha também, já querendo ter o nosso apoio. A Câmara precisa de pessoas assim para mudar essa cidade. Estamos juntos. A Marisete Braz, essa guerreira vai lutar pelo povo do DF com o coração. Estamos juntos, pode contar comigo. A Neuma Cristina, mulher forte e corajosa. É isso aí, muitos recados para você, Jaqueline. Maravilha, eu fico muito feliz, né, Carlos Alberto? Eu falo sempre assim, isso aqui é muito gratificante, porque a gente não pode nem sequer mostrar o que de fato a gente pretende e quer fazer. Nunca tivemos à frente de um cargo político que nos desse condição para isso. Mas ainda assim, a gente sempre lutou muito, tentou ser essa representante, lutamos ativamente para que a gente de fato esteja lá falando em nome dessas pessoas. Olha só, eu vou pedir para que você, como você tem uma agenda extensa, no caso, eu vou deixar em aberto para que você possa voltar outra vez aqui. Você tem 55 minutos para poder conversar com a população. Maravilha. Então, o que acontece? Eu peço para que você deixe o seu recado para a comunidade, no caso, para toda Brasília, através do nosso programa. Maravilha. Eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer vocês pela oportunidade. Eu falo sempre que quando você não está à frente de nenhum cargo político, né, e você é uma pessoa comum, é difícil você ter essa abertura que eu estou tendo aqui agora. Né? Eu quero agradecer vocês aqui da Estação 26, né, me acolherem com tanto carinho, com tanta dedicação aqui para fazer com que a gente tenha essa oportunidade de falar. E eu quero já, desde já, aproveitar a oportunidade para que todas as pessoas que estejam aí nos ouvindo, nos vendo aqui, que possam refletir a respeito do que temos que decidir daqui a alguns dias, não é verdade, Carlos? Exato, com certeza. Carlos Alberto, a gente daqui a alguns dias, a gente vai ter a oportunidade de mudar todo o cenário político que a gente está vivendo, né? E que a gente possa refletir bem quem de fato nos representa, né? Eu tenho falado que não só a renovação, mas essa renovação tem que existir também com pessoas que vivam a nossa realidade, que seja ficha limpa e que de fato esteja comprometido. E eu queria pedir a oportunidade para ser essa representante, para ser essa porta-voz de todas essas pessoas que estão tão desacreditadas desse processo político. E não devemos deixar de sonhar. Vamos acreditar. Brasília tem como, sim, viver melhores dias. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos pelo carinho, pela dedicação e por tudo que tem feito por esse projeto. Muito obrigada. Esse aqui foi o Estação Entrevista. Hoje foi um pouco curto por conta da agenda da pré-candidata, no caso, Jaqueline Silva, mas ela vai retornar em um outro momento, no caso, com um tempo maior. Eu peço a todos vocês que nos acompanharam até agora, tenham um pouquinho de paciência, as outras perguntas serão respondidas no próximo programa, se Deus quiser. Esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você no processo democrático das eleições do Distrito Federal, no que tange, para que você possa conhecer o seu pré-candidato e no dia 7 de outubro fazer a sua escolha. Até amanhã, no caso, amanhã receberemos aqui o Fidelix, no caso, que é influenciador digital, a partir das 14 horas também. Maravilha. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Tchau, tchau.